Graça e paz, meus irmãos. Que Deus abençoe você, a sua família. Nós vamos estar aqui hoje, refletindo um pouquinho sobre a mensagem que a gente teve pregando no domingo que passou na nossa igreja. E a gente queria compartilhar um pouquinho com mais pessoas, Como a gente não gravou o culto, eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem. Então, na semana passada, anterior, a gente teve o nosso congresso Santificados, refletindo sobre o tema Na Contramão do Mundo. E ouvimos muito, na sexta, no sábado, no domingo. Na sexta-feira a gente esteve ouvindo o pastor Val, pregando sobre o tema quase, o perigo que a gente tem de ser um quase cristão, de ser uma quase pessoa cheia do Espírito Santo. E refletimos muito sobre o cuidado, da gente não ficar no quase apenas, da gente realmente ser. E no segundo dia, o nosso irmão Alisson esteve refletindo sobre o tema decisão, como Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com o manjar do rei, mas se manteve firme ali. Deus o abençoou e cuidou de cada detalhe. E no domingo a gente concluiu com Romanos 12, 1 e 2, que era o texto da divisa, falando sobre que o Senhor quer que a gente se ofereça, completamente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E aí sim, não nos conformando com o mundo, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, pelo Espírito Santo e pela Sua Palavra. Amém? Então, em resumo, a gente falou isso no nosso santificado. E no domingo seguinte, que foi esse que a gente pregou, a gente falou sobre o tema mantendo-se na contramão do mundo. Por quê? Porque a gente queria compartilhar um pouquinho sobre algumas considerações da vida de Daniel nesta semana, para a gente poder tirar alguns ensinamentos importantes de como se manter na contramão. Porque a gente viu que Daniel, de maneira resumida, que Daniel ele tomou aquela decisão inicial, mas depois ele se manteve firme e até depois de velhinho, ainda continuou sendo chamado pelos reis para consultar, porque entendiam que Daniel era um homem de Deus. Então nossa proposta é exatamente essa, Como a gente se manter na contramão do mundo. E aí, para a gente refletir, um texto que falou muito ao meu coração, me veio à memória, é o texto de 1 Coríntios 15, 58, que vai servir para a gente, de base, para a gente dividir aqui essa reflexão e compartilhando alguns exemplos de Daniel sobre isto. Amém? Então vamos ler o texto? 1 Coríntios 15, 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então esse texto aqui vai ser a base para a nossa reflexão. E fica com a pergunta aí para você: como se manter na contramão do mundo? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra lida. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto nós ouvimos no Congresso Santificados. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem falado ao nosso coração a respeito de não termos apenas momentos na Tua presença, mas de nos mantermos na Tua presença. Para nos mantermos na contramão do mundo, precisamos aprender, como a Tua palavra nos ensina, a como realmente perseverar, como permanecer e não se deixar levar por tantas questões que o mundo e que Satanás tenta propor para nós, para nos afastarmos. Ajuda-nos, ó Deus, abrindo nossa mente e coração para entender a Tua palavra. E que o Teu Espírito nos ajude principalmente a aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Pois assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, prosseguindo, nós vamos então falar, na verdade, de 3 posicionamentos ou 3 atitudes que a gente precisa tomar para poder verdadeiramente se manter na contramão do mundo, se manter firme com Deus, se manter firme nos planos e nos propósitos de Deus. E a primeira que está aqui no texto, é exatamente essa: seja firme, a firmeza. Precisamos ser firmes.
como ele disse aqui no texto. Portanto, meus amados irmãos, isso é uma palavra para mim, para você, para todos os cristãos, para todos aqueles que querem seguir a Jesus. Sede firmes. Daniel, como disse lá, né, em Daniel 1:8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu no seu coração não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então a gente vê aqui Daniel nesse texto, né, em outros também, ele demonstrando a sua firmeza, o seu posicionamento firme. Eu não quero me contaminar. Na versão mais antiga diz que ele propôs no seu coração. Então foi a decisão que começou lá no coração dele, uma firmeza interna que o levou até a coragem de propor isso, né, para o chefe dos eunucos. E Deus deu graça para ele. E nós precisamos também, irmão, nos manter firmes nos nossos princípios, no que a gente acredita, na palavra de Deus, em Deus, nas promessas que nós entendemos na palavra, naquilo que a gente crê. Daniel fez isso, não somente ele, Ananias, Misael e Azarias, seus amigos também fizeram com ele aqui, não só aqui. Teve outra ocasião que Ananias, Misael e Azarias estavam diante de uma grande demanda. O rei, né, estava querendo que todos se prostrassem diante da sua imagem, de uma estátua que ele mandou fazer, para todos adorarem quando tocar essa trombeta. Mas eles não se prostraram, continuaram firmes na sua fé, firmes na sua confiança no seu Deus, e por isso eles foram lançados na fornalha de fogo. Só que quando a gente se mantém firme, irmãos, em Deus, Deus nos protege, Deus nos guarda. E Deus, diz o texto, né, que jogou eles 3, e depois tinham 4 homens lá, e um era como o filho de Deus, né, como um anjo, como um ser especial e sobrenatural. E eles não sofreram um dano, não foram queimados. Daniel também, posteriormente, também foi mais uma vez colocado à prova. A gente vai até falar no segundo ponto aqui sobre esse texto, mas só para citar, ele foi lançado na cova dos leões. Você sabe por quê? Foi lançado na cova dos leões porque o rei mandou um edito, influenciado pelos líderes que estavam com ele, de que ninguém poderia se ajoelhar e orar diante de outro Deus que não fosse o Deus babilônico, que não fosse o próprio rei. E o que ele fez? Ele foi lá e se ajoelhou de novo e orou e buscou o Deus de Israel. E foi lançado na cova dos leões, mas os leões não puderam fazer nada contra ele, porque Deus mandou seus anjos para proteger. Então vale a pena a gente ser firme. Então eu queria deixar essa palavra para você. Seja firme na presença do Senhor. Seja firme no que você acredita. Seja firme no seu Deus, porque Ele há de te proteger, Ele há de te abençoar. E para você estar na contramão do mundo, uma coisa que você vai precisar muito é de firmeza. Seja firme. Amém? Segundo ponto, não menos importante, o Senhor também pede que a gente seja constante, seja firme e seja constante. Ser constante, irmãos, é ser contínuo, é continuar, é não parar, é ter uma estabilidade funcional. Nós vivemos uma época, infelizmente, muitas pessoas começam até bem, mas param no meio do caminho, ou começam bem, mas terminam mal. Mas a proposta do Senhor para mim e para você, se a gente quiser vencer, ir na contramão do mundo, se oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a gente vai precisar ter essa constância. E Daniel, em Daniel 6, 10 e 13, que foi o texto da cova dos leões, ele diz assim: quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Versículo 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Então aqui a gente aprende algumas coisas importantes. Primeiro, né, que ele também teve a firmeza de continuar fazendo o que fazia. Mas aqui a gente vê algo de diferente. Daniel tinha o hábito, o costume de todos os dias orar 3 vezes por dia. Imagina, eu e você, orando de manhã, de tarde e de noite, separando um tempo de qualidade com Deus. É lógico que Daniel ele já passava um dia em oração, pensando em Deus.
Mas Daniel separava 3 momentos de qualidade para Deus, para poder buscar a Deus, agradecer as bênçãos, pedir ajuda, como está aqui nos textos. Ele orava agradecendo e ele continuava orando 3 vezes ao dia, pedindo a ajuda e o socorro do seu Deus. Meu irmão, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, muito desafiadores. Não dá para a gente seguir essa vida com Deus, não dá para a gente andar na contramão do mundo se a gente não tiver uma constância na presença de Deus. Um tempo que a gente se para orar, um tempo que a gente se para meditar na sua palavra, um tempo que a gente para louvar a Deus, para agradecer, para pedir socorro. Irmãos, o nosso próprio Senhor Jesus fazia isso, irmãos. Ele sempre separava tempo para estar sós com Deus. Então não caia nessa armadilha do inimigo de dizer, que eu estou orando o tempo todo, que eu não preciso de separar esse tempo a sós. Isso é armadilha do diabo, isso é enganação. Todos nós precisamos separar tempo de qualidade com Deus. Temos que separar, nem que seja meia horinha, para poder estar ali orando, meditando na palavra, ouvindo a voz de Deus, louvando. Não abra mão do seu tempo devocional, do seu tempo a sós com Deus, do seu tempo de quietude. Uma coisa que eu aprendi na minha igreja de origem, lá em Vila Realengo, com o nosso pastor Balbino, num tempo que a gente estudou muito sobre discipulado, praticou discipulado, no Segue em Mim 1, o fundamento para a gente poder seguir a Jesus, para a gente ter vitória na vida cristã, é esse tempo a sós com Deus, esse tempo de quietude. Não abra mão do seu tempo a sós com Deus. Talvez você não possa fazer 3 vezes ao dia como Daniel fazia, embora ele fosse muito ocupado, mas ele procurava tempo. Jesus também procurava o tempo para poder buscar Deus, porque ele também era muito ocupado. Então, meu querido irmão e irmã, tome cuidado com isso. Separe tempo para ser constante em Deus, para buscar mais a Deus, para servir mais a Deus, aonde você estiver. Mas não abra mão disso aqui, desse tempo a sós. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus, e orava pedindo o socorro do Senhor. E depois do edito do rei, que ele tinha tudo para abandonar e para deixar, ele foi tão firme, juntou a firmeza com a constância, que ele continuou orando 3 vezes ao dia. Foi preso, foi levado para a cova dos leões, mas o seu Deus estava lá com ele na cova dos leões e não aconteceu nada de mal com ele. Meu irmão, vale a pena ser firme, vale a pena ser constante, porque o Senhor vai estar conosco em cada momento. Amém? E terceiro e último, e não menos importante, como diz o texto, sede firmes, sede constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Ser abundante, irmãos. Jesus falou que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas para que a gente experimente essa abundância que ele tem para a nossa vida, a gente precisa também ser abundante, se entregar mais. A palavra abundância tem a ver com plenitude, com completude, com abastança, ou seja, com coisas grandes, com entrega, rendição, completude mesmo, é uma vida completa, uma vida cheia, uma vida plena de Deus. E Daniel buscava a Deus e se abdicava das coisas que gostava muito para priorizar o Senhor e ter a sua resposta. Hoje o nosso problema é esse, às vezes a gente até é firme em alguns momentos, às vezes a gente tem uma certa constância em praticar aquelas mesmas coisas, mas às vezes o que está faltando é a gente buscar a Deus mais profundamente, é a gente entregar para Deus algo a mais para que Ele possa fazer mais na nossa vida. E Daniel ele mostra para nós, diz assim, em Daniel 2, 10, versículo 2 e 3. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e nem usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Só para você entender a história, depois você pode ler o capítulo 10 de Daniel, que você vai entender muito bem. O 9 e o 10 que eles se complementam. Daniel tinha recebido uma mensagem de Deus, uma visão, que ele não conseguiu compreender a princípio. E aí ele começou a orar e a jejuar
ia se abdicar, né, como eu disse aqui, desses tipos de alimentos saborosos, parou de comer carne, provar vinho, usar até perfume, porque ele queria uma resposta de Deus. E ele passou 21 dias, 3 semanas, buscando o Senhor, buscando a resposta do Senhor. E hoje, infelizmente, eu vejo muitos cristãos, e eu me incluo, né? Porque também fui chamado a atenção para isso com relação à palavra, que às vezes a gente acostuma, né? A ter nossa vida de oração, a ter sim o nosso compromisso com Deus, com a nossa igreja, com o nosso líder, com o nosso pastor. E a gente vai, né, seguindo, trabalhando, servindo, ajudando, e faz a nossa leitura, e faz a nossa oração diária. Mas às vezes acontecem algumas coisas que precisam de algo mais. Precisam de uma manifestação mais especial da parte de Deus sobre nossas vidas. Aqueles problemas que às vezes a gente parece que não vê solução, as coisas que parecem que estão travadas, que não se resolvem, que não tem resposta. E é nessas coisas que eu vejo Daniel, não só aqui, mas no capítulo 9 ele também fez isso, em outros capítulos ele também fez isso. Quando ele não conseguia compreender, quando alguma coisa estava travada, ele não conseguia ter resposta de Deus. Aí que ele se entregava mais ainda. Aí que ele realmente era abundante na obra do Senhor, no Senhor, em buscar o Senhor. E não foi só essa vez, outras vezes também que ele jejuou, buscando a resposta de Deus, buscando soluções de Deus. E depois que ele fez isso aqui, essas 21 dias, essas 3 semanas, no 24º dia veio um anjo com a resposta para ele. Olha só, depois dos 21 dias ainda teve que esperar mais alguns. E aí, quando o anjo chega, não vou ler para você por causa do tempo, né? Mas você pode ler depois de Daniel todo, 10, que você vai entender isso. Mas só estou dando um resumo aqui para você. O que aconteceu? Veio um anjo e falou: Daniel, homem muito amado, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Deus está ouvindo nossa oração, não está surdo, irmãos. Só que ele dá uma palavra que me chama sempre muita atenção quando eu leio esse texto. Ele diz: mas o príncipe da Pérsia me impediu de vir trazer resposta aqui para você. E depois dos 21 dias, veio o anjo Miguel, o príncipe dos anjos, o anjo guerreiro, e veio e me ajudou na luta contra o príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é uma representação para o que está lá em Efésios, irmãos. Principados e potestades espirituais que atuam, né, ao redor dos lugares da vida das pessoas para atrapalhar as coisas de Deus chegar, a resposta de Deus chegar. E o que estava acontecendo era isso. Um demônio, um principado, né, de Satanás estava impedindo que a resposta chegasse até Daniel. Mas porque ele buscou mais, que ele não desistiu, ele usou aqui a firmeza, ele usou a constância, e aqui ele usou a abundância, ele se entregou mais ainda, buscando realmente a resposta de Deus. Como eu disse, passei 3 semanas chorando, estava triste, buscando mesmo o Senhor, totalmente quebrantado, totalmente entregue, rendido ao Senhor. Irmãos, nós precisamos também reaprender isso. Eu me lembro que quando estava no meu início da minha fé cristã, quantas vezes eu passei noite chorando, orando pela minha irmã, pela salvação dela, da minha mãe, porque só eu era cristão quando me converti, e chorava e clamava e jejuava do meu jeito, que eu não sabia nem fazer jejum direito, mas eu parava de comer às vezes um dia inteiro. E eu clamava: Senhor, o Senhor prometeu na tua palavra, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e tua casa, mas eu não estou vendo isso acontecer. Senhor, me ajuda, faz a obra. Não foi rápido não, foi 5 anos que a minha irmã se converteu. E Deus teve que fazer milagre para ela poder entender. Minha irmã não podia ter filho, e o meu sobrinho Vitor Hugo nasceu como resposta de oração minha, dela, da minha falecida madrasta Josenildo. A gente clamou, a gente entrou num propósito de oração, de busca, de clamor, de jejum, e Deus foi lá e respondeu e deu um milagre para minha irmã. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria pedir você, te chamar a atenção para você e eu cada vez mais sermos mais abundantes na obra do Senhor. Satanás vai fazer de tudo para a gente ter uma vida cristã
superficial, apenas regular e mecânica, que não vai querer que a gente se entregue mais. Mas eu quero te desafiar, se entregue mais, porque Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Para concluir, para nos mantermos na contramão do mundo, precisamos, como Daniel, como nosso Senhor Jesus também, nos posicionar com firmeza, com constância e com abundância, se entregando plenamente ao Senhor. Porque se a gente fizer isso, irmãos, Ele vai cumprir a promessa que Ele deixou. Sabendo que, vou voltar aqui para o versículo, ó. Vou ler o versículo todo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu trabalho, o seu trabalho na busca ao Senhor, no serviço ao Senhor, ele não é vão. Ele não é inútil. Ele terá resultados e resultados para essa terra e principalmente para a eternidade. Hoje eu louvo a Deus que eu vejo a minha irmã salva, a minha mãe salva e tantas outras pessoas da família que têm sido salvas por causa da vida com Deus, por causa da busca ao Senhor. E eu quero te desafiar, vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais ao Senhor, com firmeza, com constância, com abundância, que nós vamos ver o resultado, o fruto do nosso trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja e vamos avançar, cumprindo a grande comissão que o Senhor nos deu, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, caminhar com Jesus, sendo guiado por Ele. Amém? Que Deus abençoe.